Olá, tudo bem? Começando mais um programa Mão na Massa, aqui na sua TV Circulando. Hoje eu vou fazer uma receita bem diferente, bem legal. É um bolo de Santiago, que se remete à Espanha, tá? E à região da Galícia, devido ao caminho de Santiago de Compostela. Bom, enfim, a gente vai falar mais disso durante o programa. O Chico vem harmonizando o vinho, como sempre, todos os programas, tá? E em 2 minutinhos a gente volta já com a receita, facinho, com as dicas. 2 minutinhos a gente volta com a mão na massa. Apoio Cultural. Empório Basílico, a casa do vinho de Araraquara. A mais completa seleção de vinhos dos principais países produtores. Empório Basílico e os melhores itens gourmet do mercado. Azeites, queijos, cervejas, massas e chocolates. Venha conhecer no Empório Basílico o nosso wine bar climatizado, aberto todos os dias em horários diferenciados. Consulte nossa agenda de eventos. Empório Basílico, vinho tratado com respeito. Araraquara. Catarina, você me faz tão bem. Aqui por dentro tá tudo legal. Tô no conforto, tô no maior astral. Catarina, você me faz tão bem. Aqui por dentro tá tudo na moda, a moda íntima que só você tem. Catarina, Catarina, Catarina Moda Íntima. 3357-7677. Gobato Corretora de Seguros. Profissionais com mais de 20 anos de experiência para cuidar do seu patrimônio. Seguros residenciais, empresariais, de veículos, de vida e previdência privada. Gobato Seguros, a primeira e maior da cidade em seguro aluguel. Faça uma consulta sem compromisso ou visite o nosso site e tire suas dúvidas. Gobato Seguros, Avenida Brasil 855, Centro, Araraquara. Bem, voltamos agora já com a mão na massa. Hoje eu vou usar a nossa batedeira aqui, né? Então vamos lá. Batedeira, ovos. Quebrando os ovos aqui numa xícara. Primeiro a gente vai bater os ovos e as farinhas, os ovos e o açúcar. Até ficar uma mistura bem branquinha, tá? Então são 6 ovos. Tá? Quebrando para a gente não ter surpresas aqui nos ovos. 4, 5, 6. Posso ligar minha batedeira aqui. Antes, só para falar, dá um toque aí, tá? Bater bem até ficar branco, como eu falei, tá? Vai entrar um sonzinho aí. Como eu falei, quando começar a branquear, você vai acrescentar a farinha de trigo, tá? Eu pus meio quilo de açúcar aqui e agora são 350 gramas de farinha de trigo. Eu vou acrescentar a farinha, o leite, a manteiga e a água. Vocês vão ver aí. Eu só não vou falar nada porque a batedeira atrapalha.
nessa mistura aqui você vai acrescentar amêndoa moída, tá? Tem meio quilo de amêndoa aqui, tá? Então vamos lá. Para dar um gostinho especial, eu raspei a casca de um limão, tá? Ali siciliano. Eu também vou misturar aqui. Isso aqui não tem muito segredo não. Depois de bater bem, vai ficar uma mistura bem homogênea, bem espessa, tá? Você pode notar que nesse bolo não vai fermento, tá? Não vai mesmo. Tá? Como eu disse, é da região da Galícia, lá da Espanha, é um bolo famoso, tá? Esse bolo existe desde o século XVI, tá? Até o pessoal, quando faz, na hora de decorar, vocês vão ver que eu vou fazer uma cruz de Santiago e vou, na hora de polvilhar o açúcar em cima, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Tá? Agora, depois de bater essa massa aqui, nós vamos colocar ela numa assadeira, tá? Que já está untada, só com manteiga aqui. Tá? Então eu vou despejar minha massa aqui. Abelhinha. Ele fica uma massa bem espessa. Vamos dar uma ajeitada, tá? No nosso bolo. E é só levar no forno, tá? Agora é só a gente levar no forno, tá? O forno já está aqui. Beleza? E aí 20 minutos no forno, tá? A 190 graus mais ou menos, tá? Eu vou chamar o nosso intervalo, aí no próximo bloco a gente já volta com o Chico, falando um pouco do vinho, um pouco da região da Galícia e tal. Tá? 2 minutinhos e a gente volta com a mão na massa. Apoio Cultural. Na Academia Washington, você aprende muito mais que uma língua estrangeira. O ensino é baseado em rico conteúdo cultural e conta com equipe de professores experientes, salas de aula com ar-condicionado e sistema de som 5.1, grupos reduzidos, material moderno e horários flexíveis. Agende uma visita e conheça o nosso jeito mágico de ensinar inglês. Academia Washington, 3357-8357. Empório Basílico, a casa do vinho de Araraquara. A mais completa seleção de vinhos dos principais países produtores. Empório Basílico e os melhores itens gourmet do mercado. Azeites, queijos, cervejas, massas e chocolates. Venha conhecer no Empório Basílico o nosso wine bar climatizado, aberto todos os dias em horários diferenciados. Consulte nossa agenda de eventos. Empório Basílico, vinho tratado com respeito. Araraquara.
voltamos já agora com o Chico aqui. Hoje o programa é mais rapidinho, né, Chico? Um bolo. Um bolinho bem simples, mas é um bolo muito interessante, que ele não vai fermento, né? É um bolo lá da região da Galícia, como eu disse, desde o século XVI, é um bolo de Santiago, que é como a gente conhece, tá? O Chico vai falar um pouquinho do vinho. Antes de você falar do vinho, Chico, queria mandar um abraço para Isabel Regina Tobler, que mandou um e-mail para a gente, falou que procurou algumas receitas no nosso site, lembrando o site, www.programamãonamassa.com.br, tá? Lá também tem contato @programamãonamassa, manda e-mail. Ela mandou um e-mail dizendo que não achou as receitas. Nós estamos, na realidade, o defeito é meu, eu que não postei as receitas, tá? No programa. Eu estou organizando elas todas e até a semana que vem, no final desse mês, até semana que vem, no mais tardar no final do mês, já está todas disponíveis no site. Inclusive os drinks, né, Chico? É, isso aí. Mas pelo programa, pela internet, tá bem fácil de acompanhar. Isso. E quando o pessoal, que nem a Isabel pediu pra gente, a gente encaminha a receita, tá? Porque eu tenho lá, eu mandei a receita pra ela do que ela me pediu. Qualquer dúvida, dicas de vinho, a gente tem encontrado o pessoal na rua. Eu tenho gostado muito, falando, você e o Chico lá se dão bem, a gente tá... certo. A gente vai até fazer umas gracinhas lá, né? Tá certo. Chico, eu queria que você falasse um pouquinho do vinho de hoje. Eu sempre escolho para os bolos, né? Ou se eu não faço um drink quente, alguma coisa, eu uso um vinho licoroso, um vinho fortificado. Vale lembrar também que os chás também casam bem com os bolos. Com o bolinho, tá? Né? O chá de maçã com canela, né? O chá de anis, próprio os chás com flor, né? Que é o jasmim, a erva doce. E também pode-se colocar um pouquinho de alguma bebida, né? No caso a nossa cachaça, o whisky, conhaque, também ficam bem interessantes para o frio, que pode aquecer aí. Justamente. Esse eu não fugi muito a receita, né? Porque ele, como é um bolo tradicional, já a receita, como eu disse, desde o século XVI, eu não mudei absolutamente nada. Segui exatamente a risca, tá? Todos os ingredientes na medida certinha, tá? Pesei antes tal. E acho isso bem interessante. E é um bolo servido para quem fazia as caminhadas de Santiago, né, de Compostela. Tem os vinhos também de Rias Baixas, da Galícia, que tem os vinhos de colheita tardia, né? São vinhos parecidos com os vinhos santos, né, os italianos, que não são fortificados, que é o caso desse. São vinhos que a doçura, né, vem da própria uva. E própria fruta. Da própria fruta. E vem com o estilo de cultivo. Pode ser a colheita tardia, que faz com que a uva pacifique nesse cacho. Pode-se pacificar em grandes soleiras, né? Desculpa, pacificar é virar uva passa mesmo. Exatamente, Marcão. Tá. Pacificar, você perde o líquido, retém ali o açúcar. Como e se a parte desidratasse. Isso, e fica mais concentrada, né? Você vê que a própria uva passa tem mais concentração de açúcares. Aí, além de um vinho extremamente doce, com álcool não tão elevado como nos vinhos fortificados, que se acrescenta álcool vínico, que é diferente, esse vai fazer uma fermentação mais leve, né? No caso, a gente escolheu um vinho de Orvieto, né? Um vinho da Úmbria, um produtor maravilhoso que tem... A gente encontra lá no Basílico. No Basílico, né? E esse produtor, né, o Cardeto, na cidade de Orvieto, faz um vinho com uma relação custo-benefício muito boa, né? Faz vinhos concentrados, aromáticos, perfumados e com essa classificação de vinhos licorosos. No caso desse vinho, é um estilo de vinho que chamava Muffa Nobile, que em italiano significa mofo nobre. Por que mofo nobre? Um vinho que acontece isso, que é um vinho bem famoso, é o Sauternes, os grandes Sauternes da região... É que nem o mofo do salame, que é feito assim... Não, é outro mofo, é diferente. Não, tudo bem, mas é porque a gente vê alguma coisa mofada, é engraçado. E outro dia eu estava vindo... pejorativo. Né? Você fala, pô, mofou, não sei o quê, os queijos, inclusive, alguns queijos, eles... até o programa que eu estava assistindo, falava do salame. Ele tem fica mofo, depois fica naquelas lavam, cantinas, né? Exato. Eles lavam tudo, tira aquele mofo. Eu falei, nossa, eu um dia peguei um salame em casa todo mofado, eu não sabia. Se eu soubesse, eu tinha lavado, escovado ele. Só sem água, né? Só escova. Só escova. Ou passa um pano, né? Um pouquinho úmido. No caso, vale lembrar que a levedura que se alimenta do álcool e faz a coalhada, o pão e o vinho, a cerveja,
também é uma espécie de mofo, né? Saccharomyces que se alimenta desse açúcar e transforma em álcool e CO2, que são as borbulhas, né? No caso, esse mofo, chamado também de podridão nobre, ataca essas uvas e pacifica a uva nesse cacho, nas parreiras, devido a uma umidade relativa do ar que tem ali, seguido do sol também, e os mofos são os esporos que estão no ambiente. Então é feito naturalmente. Naturalmente. No caso desse produtor, é naturalmente específico desse produtor, mas pode acontecer de eles colherem essas uvas numa colheita tardia, né? Ponto de maturação máximo dessa fruta, quer dizer, ela vai estar mais madura, mais a concentração de açúcar, né? E nesse caso, ele faz esse mofo no cacho, mas ele pode fazer a colheita e deixar num barracão ela pacificar, né? Foi eleito um dos melhores vino di muffa, que é italiano, mas hoje com um preço muito acessível. É da Umbria, região de Orvieto, cidade de Orvieto, um produtor que tem um vinhedo maravilhoso, perto de uma colina, numa cidade medieval, e faz esses vinhos realmente à mão, né? Tem um cuidado com a vinha, cuidado na colheita, né? Então são vinhos de muita qualidade. Vale lembrar que é da Umbria, da região da zona de Orvieto, nessa cidade, e faz um vinho de denominação de origem, quer dizer, vindo daquela região. O que acontece? Por que se faz denominação de origem? Porque se controla, primeiro a comune, a zona daquele lugar, rege leis que são permitidas, plantadas tais uvas, tipo de fermentação, controle se vai madeira ou não. Então tem um órgão regulador dessas regiões. Por isso, e é vindo com o governo. Tem a legislação da comune e depois o governo controla isso. Faz o teste desse vinho, né, degusta, vê se está tudo ok para entrar no mercado com esse selo. Então é uma garantia de qualidade. Então por isso denominação de origem garantida ou controlada, né? E, voltando, L'Armida é o nome do vinho, Vendemmia Tardiva, que é uma colheita tardia, a safra 2005. Produtor Cardeto, ok? Você vê que ele já tem uma cor, né, bem dourada, justamente pelo estilo do vinho. Como os Vinsantos, Sauternes, né, são vinhos licorosos, não são vinhos fortificados. Então, voltando às legislações, então são plantados tipos de uvas específicas. Nesse caso, desse vinho, são várias uvas, né? Tem a Drepédio, que é a Canaiolo Bianca, também conhecida como Canaiolo na parte da Toscana. Tem a Malvasia Fina, tem a Procânico e essa Drepédio, tá? Vamos lá, vou abrir o vinho. Vale lembrar. Antes de você abrir o vinho, Chico, eu vou chamar o nosso intervalo, porque o nosso bolo está quase ficando pronto também. Eu vou chamar o nosso intervalo e a gente já volta degustando o vinho juntamente com o bolo. Pode ser, Chico? Perfeito. 2 minutinhos a gente volta com a mão na massa. Apoio Cultural. Empório Basílico, a casa do vinho de Araraquara. A mais completa seleção de vinhos dos principais países produtores. Empório Basílico e os melhores itens gourmet do mercado. Azeites, queijos, cervejas, massas e chocolates. Venha conhecer no Empório Basílico o nosso wine bar climatizado, aberto todos os dias em horários diferenciados. Consulte nossa agenda de eventos. Empório Basílico, vinho tratado com respeito. Araraquara. Catarina, você me faz tão bem. Aqui por dentro tá tudo legal. Tô no conforto, tô no maior astral. Catarina, você me faz tão bem. Aqui por dentro tá tudo na moda, a moda íntima que só você tem, Catarina.
Catarina. Catarina Moda Íntima, 3357-7677. Gobato Corretora de Seguros. Profissionais com mais de 20 anos de experiência para cuidar do seu patrimônio. Seguros residenciais, empresariais, de veículos, de vida e previdência privada. Gobato Seguros, a primeira e maior da cidade em seguro aluguel. Faça uma consulta sem compromisso ou visite o nosso site e tire suas dúvidas. Gobato Seguros, Avenida Brasil 855, Centro, Araraquara. Bem, voltamos já agora aqui com o nosso bolo pronto, tá? Já esfriou. O Chico vai falar um pouquinho do vinho. Eu só quero dar uma dica aqui pro pessoal em casa, tá? O bolo vai sair, ele não vai crescer muito, tá? Eu fiz uma cruz de Santiago aqui mais ou menos. Papel. De papel, você vai pôr no centro do bolo aqui, bonitinho. Polvilhar açúcar. E açúcar de confeiteiro. Eu já num outro programa aí, eu falei como que fazia açúcar de confeiteiro. Você lembra, Chico? Bate no liquidificador o açúcar. Isso, bate no liquidificador e tá pronto o nosso... Você poderia repetir para o pessoal os ingredientes do bolo? Porque daí eu já emendo com o vinho. Nossa, eu não vou lembrar tudo de cabeça. Mas Amêndoa, tem açúcar, farinha, açúcar, né? ovo. Então aí tá? você já tem estrutura das amêndoas, que tem uma oleosidade, né? O açúcar acentuado, a doçura, a manteiga, né? Ovos, e aí Manteiga, isso. bolo bem estruturado. Então, voltando aqui ao nosso vinho de Orvieto, que é um vinho de Muffa Nobile, que é um mofo, um fungo que ataca essa uva e pacifica ela, e faz um vinho licoroso doce. Então, faz um pouquinho de sujeira mesmo, para decorar aqui. Esse é um vinho de 500 ml, R$ 39,00, uma relação custo-benefício muito boa. E aí você precisa de um certo agilidade. Você vê um vinho que tem uma rolha comprida, porque pode ser um vinho de envelhecer há muito tempo. A safra é 2005, tá? Vinho ótimo. Pronto. Ficou a nossa cruzinha ali. Agora eu vou cortar aqui, tá? Você vai ver que ele vai ficar um bolo bem... no meio assim, bem... Você vê a untuosidade do vinho, né? Parece um óleo bem aromático. Aroma de flores brancas, mel. Nossa, interessantíssimo. Você vê a mistura dessas uvas, aumenta a complexidade do... Ele fica meio cremoso, é isso, Marcão? Fica. Um pouquinho. Então, lembra com as texturas também, né? A untuosidade do vinho, né? Que fica próximo do óleo. Com a untuosidade do prato também. Deixa eu te ajudar aqui. O primeiro pedaço é sempre mais difícil. Aí. Ele devia ter ficado um pouquinho mais no forno, mas agora já era. Mas ninguém vai saber disso. Né? Eu vou pôr depois o meu. Aí. Vamos ver. Vamos lá. Ver o que você acha do vinho, deixa eu ver. Os perfumes do bolo também, né? Um bolo que não vai fermento, ele cresce bem, né? Não cresce. Nossa, muito bom. Na realidade, pessoal, ele não fica tão... Ele fica cremoso, mas não tanto assim. Como o nosso forno aqui é de lenha, né? Então nós tiramos um pouquinho, eu deixei os 20 minutos que eu falei, mas ele não... deveria ficar um pouco mais porque é de lenha, tá? Eu não quis usar o fogão de dentro, então... Mas é isso aí, tá? Ele vai ficar cremoso no meio, bem gostoso. Mas um pouco menos do que isso aqui, ele fica com essa textura aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui a parte de trás, que na beiradinha aqui ele... Tá vendo?
Ele fica cremoso, Tem que mostrar mas pra- não a massa. No caso aqui no Pra meio ver, ele ficou um pouco a massa. Mas aqui você pode notar que ele... Mas muito saboroso, muito gostoso. Um limão, né? Muito bom. Você vê que essas notas cítricas, né? Também com vinho, esse aroma. A própria amêndoa, né? Muito bom. Perfeito, o vinho casou perfeito. Você falou que tem uma certa acidez, né? Uhum. E dá vontade, você toma o vinho, dá vontade de comer o bolo. Você come o bolo, dá frescor, vontade. né? Não é? Então, Voltando a dizer que, para aqueles que gostam, né, com chá, um chá de limão com mel, né, você pode colocar aí um pouquinho de conhaque ou um uísque também, enriquece o chá. Para aquecer aí no inverno que vai chegar e tudo mais. Ok? ok? É isso aí, Marcão. Eu gosto muito desse bolo. Eu usei, se você quiser usar na sua casa uma forminha um pouco mais baixa e maior, Mais fácil é de mais assar. fácil de assar. Tá? Nós não que erramos aqui. Aqui do Chico dá pra ver bem, ó. Né? A hora que ele vai ficar, como eu falei, não tem fermento, né? Então ele não vai crescer. Mas ele fica bem macio, Muito gostoso, delicioso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até semana que vem.